É interessante, eu estava aqui meditando e queria compartilhar com vocês uma coisa muito interessante, que você vai julgar aí se o que eu estou falando faz sentido ou não, se você acha que isso é verdade ou não. Nós vamos ver se é ou não é. Eu tinha uma coisa comigo que acho que muita gente também tem, que é um problema com o livro de Daniel, né? Nós temos um problema com o livro de Daniel porque o livro de Daniel ele é meio fechado. Meio não, né? Ele é fechado. E a gente não. Ele diz que ele é selado até o tempo do fim. Então, ou seja, as pessoas só vão descobrir e entender de verdade o que é aquilo, o que significa isso, no tempo do fim. E no livro de Daniel fala da estátua de Nabucodonosor. E eu achava muito interessante essa passagem do Tanar, mas também não entendia muito. Tem muitos números ali, tudo, muita coisa. E não fazia muito sentido ali. Só que é interessante, e é isso que eu quero passar para vocês, é que tem uma coisa que faz muito sentido nessa estátua de Nabucodonosor. Faz sentido, não estou dizendo que é não, tá? Estou dizendo que é não, só faz sentido. Que Deus me livre, nós só vamos saber se é verdade se acontecer. Mas algumas coisas parece que já estão acontecendo se olhar pelo prisma que eu estou vendo. Olha só, é isso que eu quero passar para vocês que estão me ouvindo. É o seguinte, na estátua de Nabucodonosor, ela tem toda uma estrutura e ela está mais ou menos que explicada, os reinados que viriam, só que fica um em meio que oculto, que é o pé da estátua. O pé da estátua que é o problema. E ao mesmo tempo você vê que o pé da estátua, ele é o final. Ou seja, é um problema de entendimento e é o final. É o único que fica, que sobra ali, é essa junção do ferro com o barro, que forma o pé, que sustenta toda a estátua, que é a perna da estátua, ligada à perna da estátua, que sustenta tudo para cima e que ela, no final, que é o pé, vem uma pedra e bate no pé da estátua, e toda aquela estátua, ou seja, todos aqueles governos que a gente já sabe, porque é ensinado nos versículos anteriores, né? E a gente entende que ele explica claramente que são os reinados. Só que esse último, ele não explica muito bem, não entra muito em detalhes, por quê? Porque é a era do Mashiach, e essa era, ela fica oculta para que o Eterno possa mostrar no seu tempo certo. Foi isso que ele disse, isso só vou mostrar no tempo que chegar o fim. Não é fim, para que eu vou mostrar isso? Só para você saber? Não. Quando chegar o tempo de você, se você estiver lá no fim, você vai saber, ué. Fica tranquilo. Fica tentando conhecer coisa que não precisa, não. Preocupa com outras coisas, tem muita coisa para fazer até lá. Então é isso, mais ou menos isso. E aí a pessoa, as almas seguindo em frente e tal e tal. Então só que agora está acontecendo umas coisas muito interessantes que fazem sentido, pelo menos isso. Sentido faz, se é ou se não é, a gente não tem certeza. A gente vai saber observando os fatos. Toda aquela energia, porque isso já é um pouco de física quântica, as moléculas se mexem segundo o observador. Isso é um outro assunto, não vamos entrar, então, mas quando você passa a observar o cenário que está acontecendo, ele começa então a se mover. Você não está movendo o cenário, você está olhando o cenário. Mas, por outro lado, você também está movendo o cenário, por quê? Porque você está vendo. É um pouco paradoxo, mas é interessante. Então, o que acontece? Está acontecendo, primeira coisa, que é muito interessante, é que aconteceu uma coisa um pouco meio estranha, no mínimo, porque quem conhece os muçulmanos, e eu por incrível que pareça, tenho contato com muçulmano, conheço a religião muçulmana, eles não são de brincadeira, e muita gente passou a conhecer depois que eles foram para a mídia, né? Muitos cristãos morreram, né? Então a gente sabe que eles não estão de brincadeira, não são de brincadeira, detestam cristianismo com morte. Entendeu? Você já viu isso? Isso já foi provado. Isso não é conto de carochinha. Você ouviu que isso aconteceu no século passado, aconteceu lá não sei aonde, e na sua cabeça é só uma história que fica a pergunta: aconteceu ou não aconteceu? Isso é verdade ou não é verdade? Alguém escreveu isso ou não escreveu? Só que hoje, não. Quem está nessa geração está vendo, viu, e sabe que eles não estão brincando.
Bom, se sabe que eles não estão brincando, nós chegamos à segunda pergunta. Por que, então, eles, nesse final, fazem uma união com o cristianismo? Aqueles que eles têm ódio mortal. Me diz? Peraí. Mudou assim da água para o vinho, do dia para a noite? É isso? Você acha mesmo? Você acha mesmo que é isso? É sério? Tá bom, não tem problema. Vamos ver se é verdade, se você está certo. Vamos esperar para ver. Só que como eu vejo a coisa é que eu quero colocar. Você pode pensar do jeito que você quiser. Se isso faz parte do fim de verdade, então, digamos que esses sejam os dois reinados que virão agora sobre a face da terra final. Quem? Quem que está unido aí? O ferro, que é Roma, que é o clero romano, né? que é a religião romana, que é a sua mãe, que é o cristianismo, e a sua filha, a sua mãe que é Roma, que é o catolicismo, e a sua filha que é o cristianismo de evangélicos e assim vai, né? Sofisticado. É a mãe e a filha. Ok. Eles estão unindo-se ao islamismo. Agora, só que a gente não tem certeza se eles realmente vão ser vão se misturar. Porque se for o pé da estátua, você vê que não vai se misturar. Ele não vai se fundir. Não vai se tornar nem tudo barro, nem tudo ferro. Não se misturou. Vão estar ali. Mas o problema dali é que vai vir uma pedra. E essa pedra vai bater exatamente no pé dessa estátua, ou seja, no reino desses dois grupos, e vai ruir o restante que houve até então, que é o resto para cima da estátua. Para quê? Para vir um reinado da pedra. Quem é a pedra? Machia. Digamos que seja Machia. Se Machia é a pedra, então, o que vai fazer com que ele venha, com que essa pedra venha e destrua o pé da estátua? Mas destrua o quê? O islamismo e o cristianismo? Na verdade, destrua os conceitos de Deus que eles têm. Entendeu? Porque a religião é só uma intitulação do conceito que você tem. Você deu um nome para ela. Você chamou ela de cristianismo ou você chamou ela de islamismo. Só isso que aconteceu. Mas, na verdade, o problema é interno. Quando as pessoas descobrirem o problema interno que tem e que criou tudo isso, então aí sim ela pode sair. Até então, não. Então, ela tá aprisionada, ela está presa em cadeias. Então, digamos que esses sejam os dois reinos finais. Digamos, só vamos supor. Vamos fazer só uma suposição. Então, vai haver essa união. Isso aconteceu agora, tem vídeos aí provando isso. Fizeram um culto ecumênico com o Papa. Aonde? Acho que foi... foi no Egito, eu não sei, foi um lugar lá, agora eu não estou lembrado aqui o local exatamente, mas teve lá, dentro, e eu lembro disso, que é dentro do berço islâmico pesado. Fizeram lá dentro. Quer dizer, é meio assustador a pessoa se sujeitar a ir lá dentro do ninho. Poderia ter acontecido uma coisa lá que ninguém conseguiria resolver. E aí poderia criar uma situação mundial estranha. Deu para entender? Mas eles não pensaram nisso. Acreditaram simplesmente que isso iria... E ele pensa, até então, que isso pode ser bom. Ok, pode ser, vamos lá, vamos ver tudo. Vamos só analisar, vamos só contemplar a situação. Mais nada. Vamos só contemplar. Quem for esperto vai ficar observando e ver se isso é verdade. Então, o que acontece? O que faz com que essa pedra venha bater no pé da estátua? Porque ela vem de algum lugar, você não sabe de onde ela vem. Ela vem e bate. Beleza. O que seria essa pedra? Ao meu ver, eu vou colocar para vocês, mas cada um pode pensar de uma forma, isso não tem problema, nós não estamos aqui para imposição. Digamos que ela seja Machia. Então, alguma coisa traz ela que bate no pé da estátua. Qual que seria a força atrativa para essa pedra? Sabe o que tem acontecido agora na Alemanha? Talvez vocês não saibam da notícia e muita gente está ficando um pouco apavorado com as frases escritas nessas pedras.
porque elas são muito forte, muito assustadora, e está fazendo assim algo muito forte com as pessoas. Por quê? Porque elas estão dizendo coisas do século XVII, lá atrás, tempos antigos. Elas foram escritas e datadas na pedra, foi cravado nas pedras frases. 1860 e tal. É coisa assim, muito antiga mesmo. Foi gravada nas pedras ali, sabe? Tá ali. Aquela gravação, escrito coisas de pessoas daquela época, de almas que viveram naquele momento ali. Isso está sendo descoberto agora aqui na Alemanha. Logo depois, eu não sei se foi depois que descobriram ou foi antes dessa união ecumênica aí de cristianismo ou islamismo, tá? Eu não sei dizer porque eu não vi a data da descoberta, ainda não li nada falando sobre a data da descoberta, né? Mas o que está acontecendo é agora. Por quê? Porque agora está acontecendo uma coisa aqui na Alemanha muito mais profunda. O que está acontecendo? Os rios estão secando. Aquelas pedras que até então estavam submersas por muito tempo, começou a serem vistas e lidas, porque o Criador, Hashem, fez com que a água descesse, fez com que a água abaixasse e permitisse que as pessoas encontrassem essas profecias. Porque, tá ali, pelo que eu li, as poucas coisas que eu li, quando eu li, eu falei, rapaz, isso está ligado a Mashiach. Só pode. Só pode. É isso aqui que está falando alguma coisa aqui sobre Mashiach. Essa foi a concepção que eu tive e mais algumas pessoas pensaram a mesma coisa. Bom, isso é só minha, ninguém precisa pensar nisso. Então, quando eu li aquilo, eu falei, caraca, isso aqui está falando de Mashiach, mas o que está falando dele? Você tem que ver o que está falando. Você que está me ouvindo, você tem que ver o que está falando. Eu vou ler para você o que diz, algumas coisas, porque o que acontece? Tem outras pedras em outra parte do rio, chama-se Rio Elba, na Alemanha. Esse Rio Elba, ele baixou, então, em todo o leito dele tem pedras escritas. Só que tem algumas que eles fizeram questão de ocultá-las aonde elas estão, em que parte do rio estão, para que as pessoas não saibam e não leiam. Por quê? Por que alguém tenta ocultar uma coisa de outras? Me fala. Você já deve ter experiência para chegar a essa resposta. Por que alguém tenta ocultar uma coisa que está aberta a todo mundo? Está aberta a todo mundo, porque é uma pedra, está ali escrito, e são pedras grandes, não é pedra pequena não. Eu mostro a foto, tem a reportagem lá, quem quiser pode me pedir aí, que eu mando. Tem a reportagem falando. Essas pedras, elas estão em amostra agora para todo mundo. Então, mas por que alguém tenta esconder umas de outros? De saber. Por quê? Uai, tem alguma coisa aí, cara. Tem alguma coisa que eles não querem que saiba. Ou alguém específico saiba. Por quê? Porque está ligado a Mashiach esse negócio. De verdade. É o meu pensamento, tá? Não estou impondo nada a ninguém, não. É o meu pensamento, eu estou expondo. Por que está ligado a Mashiach? Porque, primeiro, porque na minha cabeça associou a pedra que bate no pé da estátua. Essa foi a minha associação. A segunda coisa é que nas pedras, em todas as pedras, se eu não estou enganado, foi assim que diz a reportagem, estão assinadas como se fosse a mesma pessoa que tivesse escrito, é meio esquisito isso, Pedras da Fome, em alemão, né? Hungerstein. Pedras da Fome. Ou seja, a pergunta que fala, caraca, como que é isso? Por que fez questão de botar uma frase falando alguma coisa e embaixo, tipo, assinar e datar? Entendeu? Você tem que pensar em tudo, você tem que contemplar o que está acontecendo. Você não pode só chegar ali, olhar e julgar. Não, quem faz isso sempre está errando. Tem que contemplar o que está se passando. Para quê? Para que você ouça uma resposta, senão você já tem resposta. Se você já tem resposta, você não precisa de respostas.
Entende? Então eu parei para pensar, cara. Eu falei, peraí, vamos ver isso aqui. Aí comecei a analisar. As pedras falam coisas extremamente assustadoras, assim. Parece que não, são frasezinhas curtas, mas que falam muito. Muito, muito mesmo. Vale a pena. Eu acho que tudo está associado à era do Mashiach para saber a seu tempo. Houve toda uma preparação para chegar aonde nós chegamos. Talvez até quem escreveu esteja de volta, já, para ver cumprir-se aquilo que ela escreveu. Amigo. Entende? Então, olha, eu queria deixar esse áudio só explicativo para você começar a parar para pensar na sua vida, porque realmente nós estamos chegando numa era decisiva. Por quê? Você acha que esses dois reinos vão se sustentar? Digamos que seja o cristianismo agora com o islamismo, essa união. Digamos que seja o barro com o ferro. Isso vai se sustentar? Lógico que não, vai ser quebrado pela pedra. Pode ficar sossegado que vai ruir tudo, não só eles, como todos os reinados para trás. Vai ruir tudo e vai ficar só ele. Só ele. Talvez ele seja a Hungerstein, a pedra da fome. O que seria a pedra da fome? O que vai trazer Mashiach, a pedra, é a fome que você tem dele. Qual é a fome que você tem dele? Se você vê como que o cristianismo criou, foi... Você não sabe, talvez. Você talvez não saiba, mas a história verdadeira começa com o empilhamento de pedras. Você não sabe. Tudo bem, eu não estou culpando você por isso, não. Mas o começo do cristianismo começou, de fato, no fundo mesmo, o início dele foi um empilhamento de pedras. Depois, ele saiu para fazer o que fez. Você vê que a pedra está muito ligada, porque a morte de pessoas, de matriarcas, patriarcas, às vezes, era colocado em pedras, ou coberto por pedras. Está muito ligado à pedra. Só que a gente não entendia muito o que significava. Parece-me que pedra está ligada a Mashiach e fome de pedra seria fome de Mashiach. Fome de Mashiach. Colocando essa pedra, essa ligação de pedrinhas para reconstruir o antigo templo que foi destruído e assim o Eterno possa habitar em cada coração de volta de verdade. Porque ele fala isso numa das paraxá, que ele habitaria, estaria com o homem e habitaria nos seus corações. Então que a gente pense nisso e cada um possa ter sua fome de pedra, buscar o conhecimento que precisa para fazer o que precisa, mudar o mundo no seu mundo, e assim a gente trazer Mashiach para que bata nessa pedra, nesse pé da estátua final, e a gente receba uma nova era, um novo mundo, novas perspectivas e novos, entre aspas, não é novo porque é aumentado no conhecimento, então você faz a mesma coisa, só que em níveis elevados, então parece que é outra coisa, mas é a mesma coisa, só que em níveis elevados de caminhar. Valeu? Um abraço. Eu vou gravar aqui, vou falar aqui abaixo, as frases da pedra. O que elas, pelo menos aqui eles permitiram mostrar que está escrito. Eu vou ler elas aqui para você. Bom, essas, engraçado que são 3 frases, né? A pessoa pode pensar assim, com tantas frases escritas no Rio, colocaram só 3 para a gente saber aqui na internet. Bem, até agora, até o presente momento, eu sei só dessas 3, mas eu vou procurar entrar mais na internet e buscar mais sobre esse assunto, né?
que o assunto é Hungerstein, Pedras da Fome do Rio Elba, da Alemanha. Procure saber se você quiser também e compartilhe aí com a gente. A primeira pedra, porque são 3 exatamente, que a Hashem determinou que iria conhecer, nós iríamos saber, a princípio, seria a primeira que ele foi encontrada lá, é o seguinte. Eu vou ler as 3 em sequência e você analisa aí. A primeira. Se você me vê, chore. A segunda. Quem me viu, chorou. Quem me vê, agora, vai chorar. Nós choramos antes, choramos agora e você vai chorar. Forte, né? A Mashiach vai trazer lágrimas para o mundo. Lágrimas. Mas 2 tipos de lágrimas podem rolar. De muita alegria ou de muita tristeza. Você vai decidir o lado que quer ficar.